nome de Jesus. Pode sentar, por favor, um minutinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu gostaria muito que você prestasse atenção, que você entendesse. Você sabe que eu estive em Guarulhos esses dias agora? Fui pastor em Guarulhos por 5 anos. E eu não tinha percebido como o tempo passa. Por quê, pastor? Porque isso foi há 12 anos atrás. Eu saí de Guarulhos em 2008, 10 anos atrás, 12 anos atrás. Eu saí em 2008, fui para São Luís do Maranhão, fiquei até 2013 no Maranhão. Então o que acontece? Eu encontrei muitas pessoas, né? Fiquei o dia todo em Guarulhos na quinta-feira, e eu encontrei muitas pessoas depois do culto da manhã, pessoas que frequentavam comigo na época que eu estava, e no culto da tarde, e muitas pessoas mesmo no culto da noite. E o que acontece? Teve pessoas que eu praticamente nem, apesar de guardar bem o semblante das pessoas, teve pessoas que eu quase nem reconheci. Por quê, pastor? Porque o tempo passou e o semblante mudou. Mas teve pessoas que, apesar do tempo ter passado, você percebia que a pessoa envelheceu um pouquinho, mas o semblante era praticamente o mesmo. E eu encontrei uma senhora, uma vizinha. Quando eu mudei para Guarulhos, eu mudei para a casa onde o pastor morava. O pastor anterior a mim morava, que era o Luiz, que o pessoal conhece como pastor da fé. E essa senhora, ela era membro da igreja, ela e o marido dela, inclusive tinha uma oficina de carro, e eles eram meus vizinhos. E ela me tratava sempre com muita cortesia, com muito carinho, com muito amor. Eu nunca fui na casa dela, você acredita? Ela vizinha do lado, nunca fui na casa dela. E acho que ela, pelo menos quando eu estava lá, ela nunca foi. Deve ter ido quando a minha esposa estava lá, só sem eu estar lá. Mas sempre foi muito gentil, muito educado. E aí eu fui conversar com ela, né? Ela veio conversar comigo. E ela falou para mim: pastor, o senhor sabe que eu fiquei viúva, pastor? Eu falei: fiquei sabendo. Mas eu fiquei sabendo, inclusive, há poucos dias. Alguém comentou comigo. Eu estive em Guarulhos 2 vezes esse mês que passou. E alguém comentou comigo. E na primeira vez que eu fui fazer reunião lá, não tive como conversar com ela, porque eu saí muito rápido. Mas naquele dia que eu fui fazer reunião lá, que eu fiquei sabendo. E eu falei: como é que a senhora está? Ela falou para mim: pastor, eu tomei uma decisão. Eu falei: decisão? Eu decidi ficar bem. Meu irmão, ser feliz é uma decisão. Estar bem é uma decisão. Tem pessoas que elas não vivem bem, não estão bem, porque elas não querem se levantar do sofrimento que se apresentou a elas. Irmão, eu tenho a opção de aceitar a dor, a tristeza, a angústia e carregar isso por anos da minha vida, ou eu tenho o direito de tomar uma decisão e falar: quer saber, aconteceu, foi ruim, me machucou, não foi legal, mas quer saber? Passou. Eu vou viver uma nova vida agora. Eu vou esquecer o passado. Quando o apóstolo Paulo ele fala: uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, ele estava mostrando: você pode esquecer o passado, você pode deixar o passado para trás. Tem pessoas que elas guardam algo ruim com elas e carregam a vida toda. Elas vivem sofrendo a vida toda por algo que aconteceu há 10, há 15, há 20 anos atrás, ou às vezes até mais. Em Guarulhos mesmo eu vi um caso de uma senhora, 68 anos, essa senhora tinha, eu dei atendimento para ela, e ela veio dizer a mim que quando ela tinha 6 para 7 anos de idade, a mãe fez uma maldade muito grande com ela. A mãe, tem pessoas que não sabem corrigir. Às vezes é necessário um puxão de orelha, concordo. Às vezes é necessário uma palmadinha, concordo. Mas espancamento, o Senhor Deus condena. Eu não posso espancar o meu filho. Eu posso corrigir, e às vezes se precisar castigar, como eu disse, um puxão de orelha às vezes necessário, mas espancar não. Eu não sei o que acontece, as pessoas do passado, parece que elas não sabiam corrigir as crianças. Eu vejo cenas assim terríveis, de mãe espancando e batendo, e isso parece que era uma cultura dos mais antigos,
né? Você vai conversar com uma pessoa da minha idade, por exemplo, 52 anos, ela conta que a minha mãe fazia isso comigo, e meu pai batia de chicote, e batia com um pedaço de madeira. Quer dizer, eu não sei o que acontecia na cabeça deles, mas eles tinham essa cultura, né? Então o que acontece? E a mãe foi má com ela. A mãe deu uma surra nela, depois jogou ela no chão e catou 1 litro de cândida e colocou goela abaixo e fez com que ela tomasse 1 litro de cândida. Imagina o sofrimento que ela não passou ali. Só que isso aconteceu quando ela tinha 6, 7 anos, e ela estava com 68 anos, a mãe nem viva estava mais, mas ela carregava com ela aquela mágoa, aquele ressentimento de anos, que ela sofria com aquilo, mas há tanto tempo havia acontecido. Nós temos que aprender a deixar para trás, nós temos que aprender, é uma decisão que a pessoa toma, você está entendendo? Ou ficar revivendo aquilo o tempo todo, ou uma decisão de falar: aconteceu, foi horrível, me machucou, foi doloroso para mim, mas é passado, pastor, mas é que eu não consigo. Então busque a Deus, que Ele vai te ajudar. José, ele foi claro, ele falou: Deus me fez esquecer a maldade que fizeram os meus irmãos, porque os irmãos, eles fizeram uma maldade muito grande com ele, por inveja, e tem que se tomar cuidado, viu? Porque eu fico vendo que tem muita inveja entre irmãos, né? Porque o meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim, porque minha mãe gosta mais da minha irmã do que de mim. Agora você tem que parar para prestar atenção. Será que foi à toa que José conseguiu ganhar aquela túnica do pai? Porque tem filho que não faz nada pelo pai. Eu não estou falando de fazer materialmente, financeiramente, não, que se tiver condições deve fazer. Eu estou falando de um carinho, eu estou falando de atenção, eu estou falando de amor, de dedicação. Esses dias agora eu fui num determinado local, eu fiquei triste com um amigo meu. Ele falou para mim: pastor, faz não sei quanto tempo que eu não venho aqui nesse local aqui do meu pai. Eu falei: poxa, maldade, o pai precisa dele, pelo menos de uma assessoria, de um auxílio, de uma ajuda. Quer dizer, aí abandona o pai, abandona a mãe, despreza o pai, despreza a mãe, depois quer receber o mesmo tratamento que o outro filho que se dedica, que o outro filho que vai lá, que dá um abraço, que manda uma mensagem, que dá um telefonema. Quer dizer, quer ter o mesmo tratamento. Será que você não conseguiu entender ainda que o homem planta, o homem colhe? Isso é em todas as áreas da vida. Não foi por um acaso que José ganhou aquela túnica do pai, não. Teve uma razão. Tem filho que é carinhoso com o pai, tem filho que é atencioso com o pai, tem filho que é amoroso com o pai. Quando eu estou falando pai, é pai e mãe, tá bom? Tem filho que é amoroso, e tem filho que é o seguinte: ele mora um quarteirão, ele fica 1 mês sem ver o pai, ele fica 1 mês sem ver o pai, ele fica 1 mês sem passar lá e falar: pai, tudo bem? Como é que o senhor está? É o meu jeito, pastor. Então muda o teu jeito, irmão, porque você às vezes quer exigir das pessoas aquilo que você não oferece. É dando que se recebe, e eles ficaram com uma inveja terrível do irmão, você está compreendendo? A ponto de desejar matar o irmão. Um deles tentou proteger o irmão, porque afinal de contas era irmão. Falou: não vamos matar não, coloca aqui no poço aqui, depois a gente vê o que a gente faz com ele. E ele estava ausente, e eles decidiram, passava uma caravana de ismaelitas, eles decidiram: vamos vender o nosso irmão como escravo, não vamos ganhar nada com a morte dele, mas pelo menos vendendo, nós vamos ganhar um trocado. E venderam o irmão como escravo. Que tristeza. Imagina a dor do irmão sendo levado como escravo. Irmão, olhar para trás e falar: poxa, o que os meus irmãos estão fazendo comigo? Me venderam como escravo, tiraram a minha liberdade, roubaram a minha liberdade, e saiu, e foi. E anos ele passou no Egito, anos, e pereceu, irmãos. Mesmo Deus estando com ele, eu quero que você entenda que mesmo Deus estando conosco, às vezes nós vamos enfrentar dificuldades, às vezes nós vamos enfrentar dor. Deus era com ele, mesmo assim ele foi vendido como escravo. Deus era com ele, mas mesmo assim ele foi caluniado. Deus era com ele, mas mesmo assim ele foi levado a uma prisão. Deus era com ele, mas mesmo assim ele foi abandonado em uma prisão. Mesmo assim, mas chegou um momento de Deus realizar o plano que ele tinha através dele.
Às vezes Deus deu um sonho para você, mas existe um processo para que esse sonho se cumpra. Existe um tempo para que esse sonho aconteça, e às vezes nós não queremos passar pelo processo. Existe um processo de lapidação para aquela joia brilhar tanto. Existe um processo, irmão, onde o ouro é colocado no fogo para ele poder ficar bonito como ele é. Às vezes nós não queremos passar pelo processo, mas é necessário para que os sonhos que Deus nos deu se cumpram. E aquele homem acabou se tornando ali praticamente governador do Egito, e através do Egito ele governou praticamente o mundo todo, ele controlou o mundo todo, porque Deus o colocou em uma posição aonde Deus pôde, através dele, livrar a humanidade de um sofrimento terrível, uma fome que acabaria praticamente, dizimaria praticamente a humanidade. E ele então percebeu que tudo aquilo era plano de Deus para a vida dele, e Deus o abençoou de uma maneira tal que ele nem se lembrava mais daquilo que os irmãos fizeram a ele. Os irmãos ficaram com medo quando o pai morreu, mas ele chegou até a chorar e falou: não, vocês entenderam, eu compreendo hoje. Com certeza, por muitos anos ele sofreu com aquilo ali. Cada vez que ele estava sozinho dentro de uma cela, ele sofreu com aquilo ali. Cada vez que ele se lembrava, sentia saudade do pai, do carinho do pai, do afago do pai, sentia saudade das brincadeiras do pai. Com certeza ele se lembrava da maldade, talvez com raiva do que os irmãos fizeram com ele, mas ele permitiu que o coração dele perdoasse. Você tem que permitir que o teu coração perdoe. Permita que o teu coração perdoe, não fique guardando com você aquilo que vai destruir você. Eu tenho explicado para as pessoas, o ódio, a raiva, o ressentimento é como um copo de veneno que eu bebo, esperando que quem fez mal a mim morra, só que faz mal a mim. Eu estou esperando aquela pessoa que fez mal a mim morrer, mas quem está tomando o veneno do ódio, da raiva, do ressentimento sou eu. Ele não vai matar aquela pessoa, vai matar a mim, vai destruir a mim. E ele conseguiu. Ele falou: meu Deus me fez esquecer. Se você não consegue, chega a Deus. O Senhor não faz diferença de pessoas. O Senhor fez José se esquecer. Me faça esquecer o que minha mãe me fez. Me faça esquecer o que meu pai me fez. Me faça esquecer o que o meu primo me fez, que a minha nora me fez, que a minha sogra me fez, que o meu filho me fez. Mas você não pode ficar carregando com você, até porque isso vai separar você de Deus. Se eu não aprender a perdoar, eu não serei perdoado. Quando nós falhamos, nós queremos misericórdia, nós queremos uma mão estendida, nós queremos que as pessoas parem e tenham misericórdia de nós. Mas quando é a vez de nós termos misericórdia, muitas vezes nós não queremos ter. Nós só queremos olhar para a dor, para o sofrimento, para a tristeza que nos foi causada. E conversando com essa mulher, eu aprendi muito. E tenho aprendido, aprendo todos os dias. Ela falou: pastor, eu decidi estar bem. Eu decidi, ou seja, eu vivi anos com esse homem. Ele me fez uma mulher realizada, feliz. Me deu filhos, me deu netos através dos meus filhos. Foi um homem maravilhoso, me amou. Agora eu estou louvando a Deus. Eu decidi que eu não vou ficar guardando a dor, mas guardando as lembranças maravilhosas que nós vivemos juntos. Irmão, você tem que decidir. Você tem que decidir ser feliz. Ser feliz é uma decisão, é uma opção. Tem gente que ela é infeliz porque ela quer ser infeliz. É esse demônio da autopiedade, irmãos. Eu falei para você, eu já cansei de expulsar demônio da minha vida, de todo tipo que você possa imaginar. De todo tipo. Se eu for contar aqui para você cada coisa que eu vi, cada experiência que eu tive, algumas, talvez você vai dizer para mim: esse pastor é mentiroso. Só que não é mentira, é verdade. Mas o pior demônio de todos que eu já vi na minha vida é o demônio da autopiedade. Ele tem destruído a vida de centenas e milhares de pessoas, porque ele sabe muito bem que sem perdoar eu não obterei perdão. Olha só, Gênesis 41, 51. E chamou José o nome do primogênito, do seu primeiro filho, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o mal, todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Todo o mal,
trabalho e de toda a casa do meu pai. Toda a maldade que foi feita, essa linguagem aí, ela não é muito boa não, irmão. Coloca para mim a linguagem de hoje, por favor. Quando você estiver aí, você faça essa gentileza para mim, já coloca a linguagem de hoje. Aí se eu te pedir uma outra linguagem, você coloca, por gentileza, tá bom? Fica mais fácil. Eu estava até falando numa reunião que eu fui fazer agora. Semana toda eu fiz reunião e essa semana eu fui num determinado local. Eles colocaram uma linguagem muito complicada lá. Eu falei, pessoal, quanto mais simples, melhor para as pessoas. Por quê, pastor? Porque aquele que tem cultura, ele pega, e o que não tem cultura pega também. Porque o grande segredo de tudo é você compreender. Se você não compreendeu, é vão. Nós vamos passar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, todos os dias, e nada vai mudar na sua vida. Agora 10 minutos de conversa, e você compreendeu, é o suficiente para Deus transformar a tua vida. Não lembra não? Basta uma palavra só. Você compreendeu, Deus muda a tua vida. Pois no primeiro o nome de Manassés, e explicou: assim Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família de meu. Ele esqueceu todo o sofrimento, esqueceu a família. Ele esqueceu todo o sofrimento e a família. Por quê, pastor? Porque lembrar da família, das coisas boas, também trazia dor a ele, porque ele estava num cárcere. Então eu tenho que aprender também, esquecer, deixar para trás as coisas ruins e as coisas boas. Tem gente que não consegue ver uma nova vida que Deus tem para ele, porque ele fica olhando para trás. Puxa vida, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro, e hoje, puxa vida, irmão, foi. Você teve uma BMW, glória a Deus. Estou andando o quê? Pastor, estou andando de Fusca 66. Glória a Deus, eu vou lutar para ter um carro melhor do que uma BMW, porque a BMW nem me interessa mais, que eu já tive. Você está compreendendo o que eu estou querendo te dizer? É coisa boa também? Esquece. Tem gente que vive do passado, e você tem que viver do presente. E se foi bom antes, maravilhoso, eu vou buscar que seja melhor hoje. Se foi ruim, passou, eu vou buscar ter uma vida boa hoje. É opção. Ter felicidade ou não ter felicidade é opção. Viver bem ou não viver bem é opção. Em toda situação, se você quiser, você encontra uma maneira de ser feliz. Em toda situação, você encontra uma maneira de ser feliz. Basta que você decida no seu coração. Esqueça o que foi feito contra você. Esqueça o sucesso que você já teve. Você sabe que eu gosto, quando eu tenho tempo, de assistir filmes. E eu assisti um filme chamado Boleiros. É um filme que fala sobre a vida de alguns jogadores de futebol. E de repente eu deparei com uma história que eu achei muito interessante. Tinham 3 amigos, ex-jogadores de futebol, sentados num bar, e eles começaram a conversar já com uma certa idade, e um deles já estava um pouco alto da bebida. Aí ele se levanta e começa a chorar. Aí ele mostra o corpo dele, não aparece nenhuma nudez que não deveria aparecer, aparece a perna dele no filme. Ele mostra o corpo dele, ele fala assim: olha aqui, essa não é a perna do jogador fulano de tal. Por quê? Porque agora é na perna de um homem velho. Então ele não consegue deixar a glória do passado, porque hoje ele não é ninguém, hoje ele não é nada. Antigamente ele era reconhecido nas ruas, hoje as pessoas passam perto dele, ele nem sabe quem é. E aquilo fazia com que o presente dele, a vida presente dele, fosse uma vida de tristeza e de amargura, porque ele não conseguia deixar o passado glorioso. Tem gente que vive assim. Tem gente que vive assim. E eu tinha, e eu era, e não sei o que. Esqueça. Olhe para a tua realidade, e dela procure se envolver com Deus de maneira que Deus te exalte mais do que você era antes, de uma outra maneira. Talvez como jogador de futebol não tenha mais jeito, Tenho 50, 60 anos, não dá mais, mas Deus pode me exaltar de uma outra maneira. Aquele foi um meio para Deus me exaltar. Hoje Deus vai ter um outro meio para me exaltar. Só sei de uma coisa, irmãos. Só sei de uma coisa, coloca dentro de você. Não dá para olhar para trás e para frente ao mesmo tempo. Se você ficar olhando para trás, você vai perder o futuro que Deus tem para você. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Esquece o que passou e olha para frente, porque coisas novas Deus tem preparado para a sua vida.
Eu sei que talvez uma maldade que foi feita contra você, mas quem é que nunca foi traído? Tem gente que nunca foi traída pelo marido, pela esposa, mas foi traída por um amigo querido, que você confiava, falava, puxa, esse era meu amigo, como eu gostava desse rapaz, como eu gostava dessa menina, minha amiga. Eu lembro um caso que aconteceu com a minha filha, mais velha, e ela tinha aquelas coleguinhas que frequentavam a nossa casa. Eu nunca deixei meus filhos frequentar a casa de ninguém. Por quê, pastor? Porque na minha casa eu sei que acontece, na casa dos outros eu não sei. Eu acho um erro, desculpe, cada um faz o que quer da vida, tá? Não estou querendo aqui colocar a doutrina na sua casa não, tá bom? Eu quero só que você entenda, mas eu acho um erro você deixar a sua filha pequenininha ir para a casa do vizinho e ficar lá 2, 3, 4, 5, 6 horas. Eu não sei o que acontece na casa do vizinho, eu não sei qual é o pensamento do vizinho, eu sei o que acontece na minha casa, eu sei qual é o meu pensamento. Eu já vi tanta coisa, irmão, eu já vi tanta coisa, e infelizmente não dá muito para confiar no ser humano não, então tem que se tomar cuidado. Então, voltando, eu nunca deixei meus filhos ir na casa de ninguém, mas eu nunca achei ruim que os amiguinhos frequentassem a nossa casa. E a minha filha tinha uma menina, que era amiga dela, que estava sempre com ela, aquela colega, amiga, e vai. Um certo dia, essa amiga dela entrou no quarto dela e roubou algumas coisas dela. E levou embora, e sumiu, deu uma sumida, sabe aquela sumida? E ela ficou muito triste. E ela, pai, ela veio, minha amiga, catou, roubou. Eu falei, filha, não se importa com isso. Eu falei, você vê ela uma menina muito pobre, muito simples, muito humilde. E de repente ela viu algumas coisas que você tem, que ela sonhava em ter, e o diabo a enganou. E ela acabou agindo do jeito que não deveria agir, mas não guarda tristeza contra ela não. Isso que você perdeu, o papai te dá de novo, mas ore por ela. Porque eu quis ensinar minha filha que nós temos que aprender a perdoar. Por quê, pastor? Porque vai acontecer. Às vezes não foi traído pelo marido, não foi traído pela esposa, mas é aquela pessoa querida. E você de repente é apunhalado, aquela pessoa te troca por uma promoção, aquela pessoa te troca por um desejo, por um sonho. Você compreende? Esse mundo é assim. E nós temos então que fazer o quê, pastor? Olhar para frente, olhar para a palavra. Se o Senhor Deus, Ele fez José esquecer, Ele vai fazer eu esquecer também. Se o apóstolo Paulo nos deu essa orientação, porque isso é uma orientação, ele falou o que ele fazia. Ele falou, uma coisa eu faço, era uma coisa que ele fazia. Ele fazia, uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam. Era uma coisa que ele fazia. Ele percebeu que isso era uma coisa boa. A nostalgia não é boa, irmãos. A nostalgia te atrapalha. Se aquela pessoa nostálgica, aquela pessoa que fica vivendo no passado, irmão, isso não é bom. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Presta atenção nisso aqui, É claro, irmãos, que eu não penso já conseguir isso. Isso o que, pastor? A perfeição. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Em outras palavras, irmãos, o que eu vivi, eu vivi. Se foi bom, foi bom. Se foi ruim, foi ruim. Mas passou, já foi. Agora é o seguinte, eu sei que coisas novas e boas Deus tem preparada para mim. Então é para isso que eu olho. Irmão, a Bíblia diz que Deus só tem para nós pensamentos de paz. Deus nunca olhou para mim e falou: Júnior, você falhou há alguns anos atrás, né? Você vai ver que eu estou preparando para você, vou acabar contigo. Nunca. Deus é amor. Deus é amor. Nós temos que aprender a olhar para a palavra, irmão. Pedro falou para Jesus, falou: Senhor, estou pronto a seguir a Ti, para qualquer lugar, até a morte eu estou preparado, eu estou pronto. O Senhor Jesus olhou para Pedro com amor. Em outras palavras, Pedro, Jesus estava dizendo para ele: Pedro, em outras palavras, presta atenção para você entender. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, teu coração não está preparado ainda não, rapaz. Para você ter uma ideia como teu coração não está preparado, hoje ainda,
antes do galo cantar, por 3 vezes você vai me negar. Porque Pedro não estava mentindo para ele não, quando ele disse, estou pronto a te seguir. Tem gente que fala, Pedro estava mentindo. Não estava. Não estava. É que Pedro não imaginou que, diante da situação do quadro que ele iria enxergar, que ele iria ver, ele não imaginou que ele iria se acovardar. Quando ele falou com sinceridade. Mas de repente, ele vê Jesus sendo violentamente surrado. Jesus foi espancado de maneira tal que alguns teólogos chegam a dizer que as vísceras de Jesus se via a olho nu. E se você olhar para Isaías, você vai acreditar nisso, porque a Bíblia diz que o corpo dele foi moído por causa de nós. Você sabe como é que fica uma carne moída esses dias? Agora eu falei com você. Foi moído por causa de nós. Então Pedro não imaginou que, diante daquele quadro que ele estava vendo, Jesus, o Senhor dele, tomando tapa na cara, soco na cabeça, cusparada, sendo violentamente abatido fisicamente, ele não imaginou que, diante daquele quadro, ele ia se acovardar. Ele falou a verdade. Ele falou, Senhor, estou pronto. Só que ele não entendia que, na verdade, ele não estava pronto. Ele não estava mentindo. Ele só não tinha conhecimento de si mesmo. Mas o Senhor Deus, Ele conhece a mim e a você, o nosso interior. Ele conhece as intenções do nosso coração. Não fica preocupado, não. Porque às vezes a pessoa está muito preocupada com o que o homem acha dela. Eu tenho que estar preocupado com o que Deus acha. Por quê? Porque Deus conhece o meu interior, conhece o meu coração. Amém? É lógico que eu tenho que ter sabedoria em todo ponto, irmão. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Se eu tiver um comportamento onde você olhou para mim e achou que eu fiz alguma coisa errada, eu tenho por obrigação de ir a você e deixar claro, falar, não, peraí, não é assim não, ó, deixa eu explicar, é assim, assim, assim. Você está compreendendo? Por quê, pastor? Porque o meu comportamento, se te fez ver de maneira errada, esse meu comportamento que te fez ver de maneira errada, pode trazer um prejuízo para a tua vida espiritual. Então eu não posso de maneira alguma prejudicar o meu irmão ou minha irmã. Você está compreendendo? Sim ou não? Agora, fora isso, quem conhece o meu interior do jeito que ele é Deus. O homem vê o que está diante dos olhos dele. Deus vê o coração. Às vezes você olha para um homem com uma cara carrancuda, séria, até brava, mas é porque eu tive que enfrentar a vida de cara feia mesmo. A vida não se apresentou bonita para mim. Eu tive que enfrentar de cara feia mesmo. Mas o meu coração, ele pertence ao Espírito Santo. E é totalmente lapidado e transformado na mão do Espírito de Deus. Você compreende? É assim que a coisa funciona. Então o que acontece? Pedro, ele não compreendia o interior dele, mas Jesus compreendia. Então o Senhor Jesus olhou para ele e falou, Pedro, não é bem assim que você está pensando. Só para você entender, antes que o galo cante, hoje por 3 vezes você vai me negar. E aconteceu. E aconteceu. Aconteceu. Ó, você é um daqueles que andava com ele. Não, eu não conheço. Nunca vi. Nem sei quem é. Não sei quem é. Veio outra pessoa, eu acho que eu te vi no meio deles. Você parece. Não, eu não sei quem é não. Eu nunca vi esse homem. Veio uma outra pessoa e já foi mais contundente. Falou, olha, o negócio é o seguinte. Você é galileu. Você, em outras palavras, você tem o jeito deles. Você tem a maneira dele. Você é um deles. Eu nunca vi esse homem. A Bíblia diz que ele falou com palavrões, com palavras de baixo calão. Se referiu a Jesus. E a Bíblia diz que naquela hora o Senhor Jesus olhava para ele. Meu Deus do céu, imagina a dor do coração dele. E quando ele viu o Senhor dele, ele viu aquele homem que Deus usara para ressuscitar mortos. E ele viu, ele presenciou que Deus usara para curar leprosos, que Deus usara para transformar vidas, ali daquele jeito, e olhando para ele, negando ele não aguentou. E a Bíblia diz que ele saiu dali. Irmão, se você parar para prestar atenção e observar a Bíblia, Pedro praticamente abandonou tudo, foi embora, voltou a ser pescador. Ele foi embora. Mas presta atenção, quando o Senhor Jesus ressuscitou, qual foi o recado que ele deu? Falou, vai e diga aos discípulos para me encontrar em tal lugar, principalmente Pedro. Principalmente Pedro. Assim que é o nosso Deus. Ele não olha o que você fez. O plano dele não mudou. Ele te ama do jeitinho que você é. O plano dele contigo não mudou. As falhas que você cometeu na tua vida não mudou o sonho e o plano que Deus tinha para você.
principalmente Pedro. Deus quer fazer e vai fazer. Você está entendendo? Mas você tem que aprender a deixar o passado no passado. Pedro teve que deixar aquele erro para trás, porque Deus tinha um plano com ele. Deus iria cumprir o plano. Que plano que era esse? Você lembra da conversa? Você lembra da conversa que Jesus teve com Pedro? Não só com Pedro, mas com os discípulos. E eles perguntavam assim, ó, o que dizem? O que as pessoas dizem de mim? Aí eles falam, uns dizem que o Senhor é João Batista, que Deus citou. Outros dizem isso, outros dizem aquilo. E vocês? O que vocês dizem de mim? Aí Pedro falou, tu és o Filho de Deus vivo. Em outras palavras, tu és o Filho do homem. O Senhor é aquele que Deus enviou para salvar a humanidade. Era isso que ele estava dizendo. Jesus parou, olha para ele e falou, rapaz, quem te revelou não foi carne nem sangue. Quem te abriu os olhos, quem te abriu o entendimento, foi o Deus Todo-Poderoso. Aí Jesus falou sobre essa palavra, sobre essa revelação, eu vou edificar minha igreja. Em outras palavras, eu vou usar você para começar esse trabalho. Eles tinham um plano e não mudou. Pedro ter negado a ele não mudou, mas Pedro teve que aprender a deixar o passado no passado. Enquanto você não deixar o passado no passado, as coisas novas que Deus tem preparada para você, ele não poderá realizar. Quantas pessoas poderiam estar vivendo uma vida de glória hoje, uma vida de felicidade familiar, financeira, conjugal, uma vida de felicidade em outras áreas, mas não está vivendo. Por quê, pastor? Porque está agarrada ao passado, e junto com esse passado tem um demônio que agarra a vida dele, agarra a vida dela e prende, e não deixa ela ir à frente, não deixa ele ir à frente. Enquanto você não perdoar, essa mágoa, esse ressentimento, essa dor, é um demônio prendendo a tua vida e não vai deixar você ir para frente. Tem que deixar atrás. Ah, pastor, tem coisa que para mim não tem perdão. O diabo, ele fez uma obra terrível quando ele usou uma pessoa para te machucar, para falar, para fazer algo contra você. Foi te trair, te enganar, foi uma obra maligna. Só que só foi o começo. Só foi o começo. Agora, pode ter sido o fim esse começo, se você perdoar. Porque se você não perdoar, é só o começo. Porque a destruição que ele tem preparada para você está por vir ainda. Agora, se você perdoar, aquele começo dele, ele já naufragou. Ele já naufragou. O plano dele já não deu certo. Porque naquele começo dele ali, você conseguiu perdoar. Então ele não tem como dar sequência ao plano dele. Acabou, morreu ali o plano dele. Agora, se você se agarrar a mágoa, ao ressentimento, então o plano dele para destruir a tua vida só começou. Só começou. Porque a destruição grandiosa que ele tem para você, ela vai te alcançar. Por quê, pastor? Porque se você não perdoar, você não é perdoado por Deus, você fica afastado de Deus. Ele tem liberdade para fazer na sua vida tudo aquilo que ele deseja, que ele planejou um dia. Eu sei, repito, que tem coisas que são terríveis. Às vezes aquele que tem que proteger é aquele que faz o mal. Às vezes aquele que tinha que cuidar é ele que faz a maldade. Eu sei. Aquela pessoa que você confiava tanto, aquele parceiro, aquele amigo, é ele que te trai. Ele que te trai. Às vezes aquele teu companheiro, aquela pessoa que você ajudou, que você tirou, você levantou do pó, é ele que te enfia a faca. É ele que te enfia a faca. Mas e aí, pastor? Pastor, deixa para trás. Você caiu? Levanta. Ralou? Sou eu que curo as tuas feridas. Se envolve com Deus, que Ele cura as tuas feridas. Ele te fortalece. Irmão, é decisão. Daniel, para você entender. Deixa eu só ler o 16, Mateus 16, 18 para você. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro. E sobre esta pedra, sobre esta revelação, tá? Não é sobre ele não. Construirei minha igreja. E nem a morte poderá vencer. Nada pode prevalecer contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo pode passar por perseguições, por dificuldades, por situações, mas o final da igreja de Cristo é um só. Qual, pastor? A glória, o sucesso. Não tem como.
agora tem que seguir o que Deus fala, amém? Eu sou o caminho, ou seja, eu tenho que andar na orientação que vem de Deus. Deixa eu mostrar para você Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir as penas que o ajudasse a cumprir o que havia. Às vezes você precisa de ajuda para cumprir o que você resolveu. E às vezes é a ajuda de Deus, às vezes é a ajuda de uma pessoa, mas às vezes é a ajuda de Deus. Ele foi levado para a Babilônia. Ele foi levado para a Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou que se preparasse alguns para servir no castelo, para servir no reino dele. E ele, Daniel, era um deles. Mas Daniel pertencia ao Deus vivo. E Daniel viu que toda aquela comida que as pessoas se alimentavam, que elas faziam uso naquele reino, eram comidas oferecidas a ídolos, ao Deus a qual Nabucodonosor servia. E ele falou: peraí, uma das coisas que o meu Deus me ensinou é que eu não devo comer comida sacrificada a ídolos. E ele decidiu: eu não vou comer, porque se eu comer, vou estar pecando contra o meu Deus, eu vou estar impuro. A impureza é o pecado. Não é às vezes, muitas vezes é o alimento que nós estamos comendo hoje, mas é a intenção que aquilo está sendo feito, e a consciência com que aquilo está sendo feito. Então, quer dizer, ele falou: não vou comer. E ele decidiu, mas preste atenção, ele precisava de ajuda. E ele chegou para esse homem e falou: rapaz, eu não posso fazer. O homem falou para ele: não pode fazer isso não. Ele falou: não posso, rapaz. Não posso, porque se vocês não ficarem bem, né, a coisa vai complicar. Porque o rei mandou dar da comida que ele come, ele mandou dar para vocês. E aí vocês não vão estar bem, vai sobrar para mim. Eu sou responsável a mandar matar a mim. Não posso não. Aí ele fez um desafio, né? Ele lançou um desafio. Falou: vamos fazer o seguinte: você me dê fruta, você me dê legumes, você me dê isso, você me dê aquilo, me dê água. 10 dias. Depois de 10 dias você vem e me examina. Se a minha saúde não estiver melhor do que a dos outros, aí você então não precisa me ajudar. E acabou que foi feito esse desafio, que um monte de crente aí, um monte de crente, pastores, ensinam errado e vivem errado. Jejum de Daniel, não tem nada a ver com jejum isso aqui não, irmão. Não, pastor, jejum não é nada. Jejum é determinado tempo sem se alimentar. Tudo que é energético é alimento, seja líquido, seja sólido, é alimento. Um suco é líquido, pastor. É água? Não, senhor. Tem energia? Sim, senhor, é alimento. Até lembrei, eu vou falar o nome porque ele merece que eu fale o nome dele. Ele merece. Adão, o nome dele. Ele era meu auxiliar. Ele é pastor hoje na região de Campinas. Ele era meu auxiliar em Catanduva, interior de São Paulo. Eu falei: Adão, vamos fazer o seguinte. Era só eu e ele esse propósito. Falei: vamos fazer um jejum de 24 horas, eu e você. Você concorda? Porque eu não obrigo ninguém a fazer nada, nem quem trabalha comigo. Você concorda? Não, pastor, concordo, sim, senhor. Eu falei: você está comigo nessa batalha? Estou, sim, senhor. Eu falei: então que hora que é agora, Adão? Ele falou: pastor, é 3 horas da tarde. Eu falei: então presta atenção, nós vamos orar agora. Amanhã, 3 horas da tarde, eu vim aqui orar com você para a gente entregar o jejum, sem comer nada e sem beber nada. Concorda? Sim, senhor. Oramos, apresentamos o propósito a Deus, fui embora. No outro dia, qual é o horário que eu tinha que estar lá? 3 horas, mas eu sou daquela situação. Se eu combinei com você 3 horas, 12h30 estou lá. Por quê, pastor? Porque eu não vou fazer você me esperar. Por quê, pastor? Porque se você me fizer esperar, pode ter certeza que não vai acontecer. Porque eu não vou ficar esperando. Se eu combinei com você 3 horas, palavra de homem é palavra de homem. É 3 horas. Se você chegar 3h05, você não vai me encontrar lá. 3 horas é 3 horas. Está compreendendo? Então eu cheguei 2h30. E estou na porta da igreja. Parque das Américas, número 40. Quem conhece Catanduva sabe. Era em frente ao terminal urbano. Em frente ao fórum. E eu estou ali, esperando dar horário, para nós orarmos. Aí o Adão vem e posta do meu lado. Pastor, eu falei: o que foi? Posso fazer uma pergunta para o senhor, pastor? Eu falei: pode, claro, fica
Fica à vontade. Eu estava tranquilo, em paz, o jejum estava acabando, né, irmão? Porque o mais difícil do jejum não é fome, para mim, é ansiedade. Eu não vejo a hora de acabar para poder catar um frango pelo pescoço, né, irmão? Hoje nem tanto, vou ser sincero com você. Qualquer dia eu te conto o porquê nem tanto, senão nós não vamos ter tempo aqui. Aí o que acontece? Aí eu começo a conversar com ele, estou tranquilo, e ele: pastor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Falei: fala. Pastor, a água é líquido, né, pastor? Eu olhei para ele, porque é uma pergunta tonta, né? Para não falar idiota, né? Eu olhei para ele e falei: mas lógico, irmão, que água é líquido, irmão. Mas que pergunta é essa, irmão? Ele falou: não, pastor, porque água não é alimento, né, pastor? Eu falei: apesar de ser vital à vida, mas não é considerado como alimento, porque a água não tem energia. Ele: tá certo. Pastor, eu já comecei a ficar bravo. Falei: o que é, irmão? Pastor, caldo de cana é líquido também, né, pastor? Falei: seu miserável. Ai, pastor, o diabo me enganou. Falei: já não te enganou nada, irmão. Você que quis. Foi uma decisão sua. Ele pode ter te oferecido, mas você decide se você toma ou não toma. O diabo pode me oferecer uma mulher, eu decido se eu saio com ela ou não saio. O diabo é você. É você. A decisão de aceitar ou não aceitar é sua. É sua. Ele poderia ter ficado quieto, mas ele decidiu não se contaminar. Aí voltando, então tem um monte de pastor aí que fica com esse negócio de jejum, Daniel. Isso não é jejum nunca, nem nunca foi. Né, pastor? Não, nunca foi. Isso é voto. Isso é voto. Isso é voto. Ele fez um voto por 10 dias. Um voto que ele tinha a intenção de prolongar por toda a vida dele. Porque ele havia decidido não se contaminar com as iguarias do rei. Era essa a decisão que ele tinha tomado. Você está compreendendo, sim ou não? Ô irmão, me contaminar ou não me contaminar depende de mim. É decisão minha. É decisão minha. O diabo pode me oferecer, eu aceito se eu quiser. Por isso que o Senhor Deus, ele não tem Satanás como culpado pelo pecado que nós cometemos. Por quê, pastor? Porque ele não deu a palavra dele para Satanás, ele deu a palavra dele para mim e para você. Decidir obedecer a Deus ou não é conosco. Mas o diabo falou, ofereceu, me tentou. Eu posso dizer não. Se eu fiz, é porque eu quis fazer. Se eu fiz, é porque eu quis fazer. E outra coisa, é que eu não resisti, pastor, mas Deus te ensinou a se fortalecer. Ele falou que Ele é a força, que Ele é a nossa força. Então Ele está ensinando que eu tenho que me envolver com Ele. Ele diz: andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se eu andar sob a revelação da palavra, eu vou ter força suficiente para não deixar que a minha carne, os desejos da minha carne, controlem a minha vida. Mas não quer orar? Não quer ler Bíblia? Para vir à igreja, o pastor praticamente tem que fazer malabarismo para a pessoa vir à igreja. Complicado. Você tem que tomar uma decisão se você quer servir a Deus ou não quer. Eu quero, pastor. Então nada deve te impedir. Nada deve te impedir. Você tem que tomar uma decisão. Você quer perdoar? Eu quero, pastor. Então nada deve te impedir de perdoar. Não aceite as lembranças. Não aceite. Cada vez que vier uma lembrança, você está amarrado. Essa pessoa já está perdoada em nome de Jesus. E vai com a tua lembrança para o inferno, porque na minha vida, na minha mente, você não vai trazer elas não. Em nome de Jesus. Se você deixar que Ele traga a lembrança, aceitar que Ele traga a lembrança, Ele não vai só trazer a lembrança, Ele vai ficar ali. Não tem aquela pessoa que vai levar alguma coisa na tua casa, você deixar ela entra, senta e fica? Eu vim trazer aqui o bolinho que a dona Sebastiana mandou entregar para o senhor. Entra, senta. Ela vai ficar lá até você comer o bolinho que ela quer comer junto. Agora, se ela veio trazer o bolinho, aquele bolinho tem veneno, não quero bolinho aqui não. Não, mas é aqui não quero não. Mais uma coisa, vai embora também. É decisão sua. Eu bato na tua porta, você deixa eu entrar se eu quiser. Você está entendendo, sim ou não? Agora, às vezes a pessoa aceita, porque ela tem alguma coisa ali que agrada a ela. Hebreus, capítulo 11, versículo 24.
Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, pela fé, como, pastor? Pela confiança na palavra que foi dada a ele. Porque a fé vem por ouvir, por ouvirá. Qual é a palavra que foi dada a ele, pastor? A Bíblia não fala. A Bíblia só fala que foi pela fé. Significa que uma palavra chegou a ele e ele confiou nessa palavra. Você está compreendendo isso ou não? Tem coisas que a Bíblia não declara, mas você pode interpretar de maneira segura. Agora tem que tomar cuidado. Por quê, pastor? Porque existe interpretação restrita e existe interpretação extensiva. Na interpretação restrita você não pode ser radical, porque senão você não vai compreender certas coisas. Mas na extensiva você também não pode viajar muito, porque senão você vai sair do caminho. Está compreendendo sim ou não? É muito sério isso daí. Foi pela fé. Então nós sabemos que a fé, ela vem por ouvir e por ouvirá. Então qual é a palavra? A Bíblia não fala, mas com certeza ele recebeu uma palavra, uma interpretação que não é segura, não tem como estar errado. Você está compreendendo sim ou não? Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de... Ô irmão, ele estava numa posição que o mundo todo busca, que é o sucesso financeiro, o sucesso, o mundo todo, até os crentes. A maioria dos crentes são atraídos às igrejas com promessas de uma vida financeira melhor, de uma vida assim, não sei o que lá melhor, de um sonho realizado. Ô pastor, mas isso não acontece? Irmão, acontece, só que a questão é diferente. Isso tem que ser consequência de servir a Deus e não um objetivo meu. Você está compreendendo? Eu comecei a frequentar a igreja, não foi porque eu queria ter um carro novo. Eu comecei a frequentar a igreja, não foi porque eu queria ter uma casa, não foi porque eu queria ter uma chácara, uma casa na praia. Eu comecei a frequentar a igreja porque eu queria Jesus. Eu queria Jesus, eu queria a paz, eu não tinha paz. Eu queria quem me amasse, porque eu não tinha quem me amasse. E eu comecei a frequentar a igreja, eu percebi que eu podia em Cristo alcançar o amor. O resto foi consequência. Uma família, prosperidade, saúde, felicidade conjugal, tudo isso foi consequência da minha vida com Deus. Não era alvo, não era objetivo. As pessoas hoje, elas vêm como alvo. Ela vem à igreja porque ela quer um carro novo, ela quer uma casa nova, ela não quer Cristo. Tanto que se ela não alcança aquilo que ela quer, ela para de vir à igreja. Eu fui à igreja, mas não mudou nada. Não mudou nada, ainda estou endividado. Eu fui para a igreja ainda, minha mulher não voltou para casa. Quer dizer, ele não quer Jesus. Ele quer o que Deus tem para ele. Então, esse cidadão chamado Moisés, ele tinha tudo o que o mundo almejava: riqueza, fama, poder, posição. Ele era filho da filha do faraó. Mas quando ele olhou e ele viu que o Egito era fundado em mãos escravas, sangue inocente, era fundado sobre sofrimento, suor de sofrimento do povo de Deus, ele falou: não, eu não quero. Ele recusou tudo que o Egito ofereceu, ou seja, ele recusou o que o mundo ofereceu. Tem gente que vem à igreja, mas o que ele quer é o que o mundo vive. Ele quer ter uma vida como o mundo tem. Não, Deus me chamou para viver uma vida longe. E quando eu digo longe do mundo, é longe do jeito que o mundo vive. Tem coisas que as pessoas falam do mundo que nós não podemos nem pensar, a Bíblia diz. E de vez em quando eu vejo na boca daquele que diz que é crente palavras pesadas. Quer dizer, a Bíblia diz que nós não podemos nem pensar. Se eu não posso nem pensar, como é que eu posso falar, irmão? Como é que eu posso falar? Você está compreendendo? Então é muito sério. É decisão, irmão. É decisão. Você tem que se decidir. Você quer Deus e você não quer. Você quer ou você não quer? Eu quero. Então tem que respeitar o que a palavra dele diz. Em todo momento. Se a palavra diz que tem que perdoar, você vai perdoar. Se a palavra diz que tem que fazer, você vai fazer. Se a palavra diz para não fazer, você não vai fazer. Você vai obedecer. Ou afinal de contas ele não é o meu Senhor? Então eu vou obedecer. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de
Faraó, versículo seguinte: ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do prazer. Quer dizer, significa o quê? Que o pecado é gostoso, ele traz prazer, mas depois é uma dor, é um sofrimento, que todo o prazer que você sentiu não vai adiantar nada, porque você não vai nem se lembrar dele mais. Tamanho sofrimento e dificuldade você vai enfrentar. Fora, eu estou falando aqui, fora a eternidade que tem pela frente, porque se não houver arrependimento e mudança de comportamento, ainda tem um preço eterno para pagar. Ainda tem um preço eterno para pagar. Irmão, nós temos que levar nossa vida com responsabilidade. É escolha, é decisão. Eu decidi ser fiel à minha mulher. Pode aparecer a Brooke Shields, eu vou ser fiel à minha mulher. Eu decidi ser fiel ao meu marido. Pode aparecer aí o Brad Pitt, eu vou ser fiel ao meu marido. Posso até ter sido tentada, pode até ter sido tentado, mas enfrentei a tentação de cabeça em pé e não vou ceder, porque eu sou homem de uma só mulher. Sou mulher de um só homem. Você está entendendo o que eu estou te falando, sim ou não? Está difícil, pastor? Estou comendo osso com um pedaço de osso. Surgiu uma oportunidade aqui agora. Oh, ninguém vai saber. Vou resolver minha vida financeira, mas Deus não vai. Deus não vai. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O olho de Deus está sobre o justo e sobre o injusto, sobre o fiel e sobre o infiel. Deus não vai. E o demônio que está te oferecendo também vai. Ele está querendo te ajudar, não. Ele quer a tua alma. É isso que ele quer. Ele está querendo te ajudar, não. Nossa, tadinha, né? Está sofrendo tanto com esse negócio dessas dívidas. Eu vou dar uma força para ela, né? Não. Ele te oferece, toma. Estou te ajudando. Só que escrito está atrás, do jeito que você não pode ler. Igual aqueles contratos que eles fazem hoje, né? É uma letra que você cata uma lupa, não dá para ver. Então ele coloca lá: estou te dando, né? Mas ó, tua alma é minha eternamente. Você aceita? E você, desculpa a expressão, retardado. Eu quero. Ei, vai me ajudar. Vai te levar para o inferno. Vai destruir teu casamento mais tarde. Irmão, eu estava conversando com a minha esposa esses dias. Você é tolo, irmão, você é tola se você for uma pessoa que você esconde qualquer coisa do seu marido, qualquer coisa da sua mulher. Você é tolo. Por quê, pastor? Porque mais cedo ou mais tarde ele vai saber. Mais cedo ou mais tarde ela vai saber. E se não souber aqui agora, vai te servir de julgamento amanhã. Porque o que não for resolvido aqui vai ser resolvido depois. Então não esconda nada. É que eu escorreguei, pastor. Então vai lá e fala para ela que você escorregou, onde escorregou, como escorregou, que jeito que o joelho bateu no chão. Fala tudo. O senhor não conhece ela, pastor, então você deveria ter pensado isso antes. Pastor, é que eu escorreguei, pastor. Vai lá e fala tudo para ele, como é que você escorregou, o que aconteceu, o que pode acontecer. Pastor, mas ele me mata, pastor, você deveria ter pensado nisso antes. Mas eu sei de uma coisa: se você não confessar, não adianta não. Porque o diabo ele só se realiza quando ele mostra a obra dele. E uma hora ele vai mostrar. De um jeito ou de outro, teu marido vai ficar sabendo. De um jeito ou de outro, tua mulher vai ficar sabendo. E vai ficar sabendo de um jeito que vai trazer destruição para você. Vai diante de Deus. Fala com Deus. Fala: Senhor Deus, me ajuda. Eu preciso falar, mas não tenho coragem. Me ajuda. Prepara o coração dele. Prepara o coração dela. Eu errei, falhei, me arrependo. E percebi que eu amo esse homem, percebi que eu amo essa mulher, e Deus, eu não quero perder ele, não quero perder ela, preciso da tua ajuda. Eu sei que o que eu fiz é motivo para ele me abandonar. Eu sei que o que eu fiz é motivo para ela me abandonar. Mas eu não queria que isso acontecesse. Deus, me ajuda. E Deus vai te ajudar. E você vai lá e rasga o coração. Por quê, pastor? Porque ele vai saber. Vai saber mais cedo ou mais tarde. Ela vai saber mais cedo ou mais tarde. Então não esconde nada. É tão bom a liberdade. É tão bom a liberdade. Você não deve nada para ninguém. Você não deve nada para ninguém. Você confessou,
Você não deve nada para tua mulher, você não deve nada para o diabo, você não deve nada para Deus, você não deve nada para ninguém. A profissão te coloca nessa posição de não dever nada para ninguém, nem para Deus. Agora, se você não confessa, está escondido. Mas está tão bem escondido, pastor, que não tem nunca como ninguém saber. Eu vou morrer, ninguém vai saber, é verdade. Aqui, nesse mundo, porque no mundo espiritual todo mundo já sabe, e mais, vai servir de vergonha ou de condenação eterna para você. Então confessa, e você vai ficar livre. Amém? E tem que perdoar? Perdoa. Seja feliz. É decisão tua. Ou você pode ser essa mulher amargurada aí, fica miserável, não aguento mais. Ou você pode ser uma mulher de sucesso, feliz, realizada. É escolha sua. É escolha. Ele escolheu não se contaminar. Ele escolheu não ser chamado filho da filha de Faraó. É escolha. Aquela conversa com aquela mulher me fez tão bem. A senhora, ela deve ter hoje uns 76, 77 anos, mas bonita, sabe, com uma cara feliz. Você vê a presença de Deus naquela senhora, porque ela decidiu. Ela falou: pastor, eu decidi estar bem, eu decidi ser feliz. Eu sorri com ela, e eu louvo a Deus pela vida dela, e eu quero louvar a Deus pela tua também. Eu quero que você decida ser feliz. Eu quero que você decida perdoar. Eu quero que você decida deixar o passado como passado. Eu quero que você decida servir a Deus, abandonar o pecado, abandonar qualquer coisa que te separa de Deus. Amém, pessoal? É essa palavra que eu tenho para você. Essa madrugada eu estava pensando nessa palavra. Tudo é questão de decisão sua. Se você está hoje, como diz o outro, comendo o pão que o diabo amassou, é porque você tomou essa decisão. Ah, não, pastor, não queria isso para mim, pastor. Mas eu tenho que entender que toda ação tem uma consequência. Ou a consequência vai ser boa ou vai ser ruim, mas tem uma consequência. Então procure fazer o que é correto aos olhos de Deus, para que a consequência seja uma consequência que glorifique a Deus através da tua vida. Amém, Jesus? E perdoar é uma delas. José olhou e falou: rapaz, para que eu vou ficar guardando mágoa dos meus irmãos? Eu entendi que tudo que aconteceu era um plano de Deus. Tudo que aconteceu cooperou para que eu fosse o homem que eu sou hoje. Ele podia levantar a cabeça, ergueu o peito, porque agora ele era alguém maior do que qualquer um, inclusive maior do que o marido daquela mulher que mentiu dizendo que ele tentou alguma coisa contra ela. E por causa da mentira dela, ele foi parar numa cadeia. Agora ele tinha poder, inclusive, de vida e morte sobre ela e sobre o marido dela. Mas havia uma natureza dentro dele que tem que haver dentro de nós, que é o Espírito de Deus, a natureza de Deus. Você tem a chance agora de fazer a pessoa que fez um mal contra você, fazer ela pagar. Mas ela não tem nada para pagar. Por quê? Não tem nada, ela fez. Não tem, porque você já perdoou. Porque a natureza que está em você é a natureza do Deus da vida. Você já perdoou. E aquela pessoa não tem nada a pagar. E você, em vez de tratar ela com dureza, você trata ela com gentileza, da presença da pessoa que está dentro de você. Amém, Jesus? Que Deus possa falar mais ao seu coração. Você que está em casa também, aprenda a perdoar. Deixa o passado no passado. Eu sei que às vezes o que foi feito é algo assim que, olhando naturalmente, você fala: pastor, mas esse tipo de coisa não tem perdão. Tem que ter perdão. Tem que esquecer, deixa para trás. E se não tiver conseguindo, peça a ajuda de Deus. Você vê que Daniel, para conseguir cumprir o propósito do coração dele, ele precisou de ajuda. Então, se você está precisando de ajuda, procure quem possa te ajudar. Se é a ajuda do homem que você precisa, e se é de Deus, coloque-se diante dele. Clame, porque o nosso Deus, ele ouve, ele responde as orações. Forte abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau.